A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia no seu lar. Já parou para agradecer a Deus pelo privilégio de ter na sua casa, no seu lar, um culto e ter também uma sala de aula? Que Deus te abençoe. Quero agradecer por sua audiência, a você que diariamente assiste ao nosso programa, a você que tem compartilhado nas suas redes sociais, a você que tem divulgado a nossa programação para seus familiares e amigos, a você que tem enviado a sua mensagem para nós através do WhatsApp do programa. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e também sobre toda a sua família. E eu quero lembrar aquilo que você já sabe, não é? Que você pode assistir a nossa programação de várias formas diferentes. Além do canal de TV, você pode assistir pelo YouTube em 2 canais diferentes, Rede Brasil Oficial e IEADP Oficial. Você também tem a opção de assistir pelo aplicativo Rede Brasil TV. Você pode baixar no seu Play Store aí e você assistir de qualquer lugar do seu próprio celular. Ou você pode assistir ainda pelo site www.ieadpeplay.org.br. Então, são várias maneiras diferentes de você assistir a nossa programação. E como você já sabe, se você desejar enviar a sua mensagem, a sua pergunta, a sua crítica, a sua opinião, a sua sugestão, você pode fazer isso através do WhatsApp do programa 994661010, mas é importante nós lembrarmos que quando enviar a sua mensagem, a sua pergunta, se identifique, por gentileza, coloque seu nome e a sua cidade ou a sua igreja. Se você está assistindo diariamente ao nosso programa, você sabe que nós estamos estudando o livro do Apocalipse, esse livro maravilhoso, um dos livros mais extraordinários da Bíblia, e com certeza todo cristão, todas as pessoas que gostam de profecias, de escatologia, de eventos futuros, todas as pessoas que querem saber o que vai ocorrer no futuro na história da humanidade, precisa compreender o livro do Apocalipse. E nós firmamos o propósito, de explicarmos este livro versículo por versículo. Estamos já há alguns meses, quase que diariamente, estudando este livro e nós já estudamos 14 capítulos do livro. Vamos relembrar? Eu vou pedir para colocar aquela tela que tem uns 22 capítulos, para que você possa ter uma visão panorâmica do livro, muito bem, para que você possa ver o que já estudamos e o que vamos estudar, né? Então já estudamos o capítulo 1, a visão do Cristo ressurreto, quando Jesus aparece a João lá na ilha de Patmos. Os capítulos 2 e 3, que são aqueles capítulos mais conhecidos do livro, que traz as 7 cartas enviadas às igrejas da Ásia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Esse capítulo 4 que eu fico emocionado todas as vezes que estou comentando este capítulo, aquela visão gloriosa que João teve do trono da majestade divina e ao redor do trono 24 tronos, onde ele viu também o Cordeiro. Estudamos o capítulo 5, aquela visão do livro selado com 7 selos. Lembra disso? Que ninguém era digno de abrir o livro, nem de desatar seus selos, nem mesmo de olhar para ele. E João ouviu uma voz dizendo assim, um dos anciãos disse: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar seus 7 selos. No capítulo 6, os selos começam a serem abertos. Capítulo 6 descreve a abertura dos 6 primeiros selos, que é aquele capítulo que dá início à grande tribulação, quando aparecem aqueles 4 cavalos, o cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo preto e o cavalo amarelo. O capítulo de número 7, nós vamos perceber aí 2 visões, uma visão dos 144 mil judeus selados e também a visão dos mártires na glória. São 2 temas que nós estudamos no capítulo 7. No capítulo 8, nós estudamos sobre a abertura do 7º selo e também sobre as 4 primeiras trombetas. São 7 anjos que tocam trombetas, anunciando juízos, anunciando julgamentos,
e as 4 primeiras trombetas estão no capítulo 8. No capítulo 9, nós estudamos sobre o toque da 5ª e da 6ª trombeta. No capítulo 10 é aquela visão em que um anjo, ele aparece com um livro na mão, ele dá a João o rolo de um livro para que João comesse, e João comeu esse livro e o anjo profetizou, dizendo que João ainda iria profetizar para muitas nações. No capítulo 11, nós estudamos sobre a 7ª trombeta. Acompanhe aí comigo. Observe que lá no capítulo 8 são 4 anjos com as trombetas, no capítulo 9 são 2 anjos, faltava a 7ª trombeta. E onde está registrado? Está no capítulo de número 11. Então, no capítulo 11, nós estudamos sobre o toque da 7ª trombeta e sobre as 2 testemunhas, aqueles 2 homens que serão levantados por Deus no período da grande tribulação para se opor ao governo do anticristo e à religião do falso profeta. No capítulo 12, este capítulo belíssimo, maravilhoso. Eu gosto muito de comentar o capítulo 12. Agora, ele é complexo também, não é? Porque ele envolve eventos passados e eventos futuros. Mas nós vimos aí a explicação desta mulher vestida de sol com a lua debaixo dos pés e um grande dragão vermelho que queria tragar, que queria comer o filho desta mulher quando nascesse. No capítulo 13 estudamos sobre as 2 bestas, uma besta que sobe do mar, que é o governo do anticristo e o próprio anticristo, o líder político que vai se levantar no futuro, e uma besta que sobe da terra, uma besta com 2 chifres, que falava, aparentava ser mansa como um cordeiro, mas que falava como o dragão. E nós explicamos aí no capítulo 13 que essas 2 bestas falam do líder político e do líder religioso. São 2 homens que vão dominar o mundo no futuro durante a grande tribulação. Estudamos o capítulo de número 14. Pode voltar a tela, por gentileza? E neste capítulo 14, na realidade, nós vimos 3 temas principais. Se você tem na sua mão aí uma Bíblia, você pode conferir comigo os 3 temas. Eu vou pedir para colocar as telas de acordo com os temas que nós vamos falar, não é? Primeiro é o cordeiro e os seus remidos. Coloque essa tela, por gentileza, para nós relembrarmos que são os 5 primeiros versículos do capítulo 14. Ontem nós relembramos, vimos essa tela, mas eu gostaria de mais uma vez colocar aí para que você possa visualizar isso, muito bem. O cordeiro e os seus remidos no Monte Sião, que são na realidade aqueles 144 mil que foram selados, que estão no capítulo de número 7. Estudamos o outro tema do capítulo 14, que são 3 anjos que proclamam os juízos de Deus, muito bem. Esta imagem maravilhosa, uma das mais belas que foram preparadas pela equipe de artes aqui da Rede Brasil. Parabéns aí mais uma vez. E estudamos no programa anterior o último tema do capítulo 14, que foi a ceifa e a vindima. Pode trazer a tela, por favor. Este capítulo complexo, difícil, porque ele não está na ordem cronológica. Os eventos desse capítulo 14, versículos 14 a 20, estão na realidade entre a vinda de Jesus em glória e o reino milenial, e nós já explicamos que ceifa fala de colheita e vindima fala de colheita de uvas. São 2 eventos que ocorrerão na ocasião da vinda de Jesus em glória. A colheita são os judeus e as nações que forem poupadas no julgamento das nações, que adentrarão no reino milenial. E a vindima, que é a colheita das uvas para se colocar no lagar, para serem pisadas para fazer o vinho, na realidade fala do juízo, fala do julgamento, fala do período em que Cristo há de julgar as nações que vierem contra Israel na batalha do Armagedon. Então, nós já explicamos os 14 capítulos iniciais, introdutórios, do livro do Apocalipse. Eu espero que você esteja gostando da explicação. Abre a tela mais uma vez, não é? Ainda temos muito que estudar, dos capítulos 15 a 22. Se Deus permitir, ainda vamos passar alguns meses estudando este livro.
E pode trazer a tela, por favor. E eu espero que você esteja gostando da explicação do livro do Apocalipse. É claro que nós dizemos aqui diariamente que o livro é complexo, que às vezes para um mesmo texto tem 2 ou 3 interpretações. E qual é a metodologia que nós estamos usando? Nós explicamos quais são as interpretações dos teólogos, dos comentaristas, dos estudiosos que estudam o livro do Apocalipse. E claro, nós damos aquela interpretação que nós acreditamos que ela seja mais coerente, ela esteja de acordo com os princípios exegéticos e hermenêuticos, que são os princípios da interpretação bíblica. Hoje, nós vamos dar início ao estudo do capítulo de número 15. Pode abrir a tela, por gentileza. Capítulo de número 15, que são os 7 anjos com as 7 últimas pragas. Pode voltar a tela, por gentileza. Então, antes de nós explicarmos os textos bíblicos, os versículos, nós gostaríamos de lembrar aquilo que você já sabe. No livro do Apocalipse, nós vamos encontrar 3 séries de juízos, 3 séries de julgamentos. Nós já estudamos 2 delas. Nós já estudamos sobre os 7 selos, que está no capítulo de número 6, e já estudamos também sobre as 7 trombetas, que tem início no capítulo de número 8 e capítulo de número 9. Já estudamos as 2 séries de juízos. Agora, são 7 anjos que têm nas suas mãos as 7 taças da ira de Deus, que serão derramadas sobre a terra no período sombrio da grande tribulação. E antes de nós comentarmos esse assunto, que na realidade, o derramamento desses 7 cálices, nós só vamos estudar no capítulo de número 16. Se você estiver com a sua Bíblia, você vai perceber isso. Que o capítulo de número 16, ele traz, na realidade, o registro das 7 taças que serão derramadas durante a grande tribulação. O capítulo 15, os 8 primeiros versículos são apenas introdutórios. Então, o tema geral do capítulo 15 é este aí, os 7 anjos com as 7 últimas pragas, que são as taças da ira de Deus, mas que nós não vamos explicar agora, hoje, nesse momento, neste programa, como se dará, o que ocorrerá na terra durante a ocasião que os anjos derramaram essas taças, porque isso vamos estudar quando estudarmos o capítulo 16. Mas eu gostaria já de responder aqui uma das perguntas mais comuns que tem chegado para nós através do WhatsApp do programa. Você sabe que existem muitas interpretações acerca do livro do Apocalipse. As 3 principais são aquela interpretação preterista, que diz que tudo já se cumpriu no passado, durante o Império Romano, que todas essas visões, todas essas revelações do Apocalipse já se cumpriram no passado. Nada é futuro, nada é escatológico. A outra interpretação é uma interpretação historicista. E esta interpretação diz que está se cumprindo no decorrer da história, mas que a grande maioria também já ocorreu, mas não necessariamente durante o Império Romano, o governo do Império Romano, mas durante a história. Mas a nossa interpretação, aquilo que nós achamos mais coerente, é que esta interpretação do Apocalipse ela é futurista, que a grande maioria dos eventos ainda terão seu cumprimento em um futuro próximo. E a pergunta que muitas pessoas têm feito para nós é esta: professor, como é que nós vamos saber qual destas interpretações está correta? É simples. Basta nós lermos as profecias e observarmos para a história, para saber se esta profecia já se cumpriu em algum período passado. E você vai chegar à conclusão que não. Eu te desafio. Leia, estude o capítulo 8, por exemplo, do livro do Apocalipse, sobre o toque das trombetas, capítulo 8 e capítulo 9, você vai perceber isso.
que não há nenhum evento na história da humanidade que nós possamos dizer que é o cumprimento dos capítulos 8 e 9. Semelhantemente, o capítulo de número 16, que trata sobre estas 7 taças ou estas 7 últimas pragas que serão derramadas na terra. Pode ler o capítulo 16 e eu vou ficar muito tranquilo que nós vamos chegar a esta conclusão. São eventos futuros, são eventos escatológicos, são eventos proféticos que ainda vão ocorrer. Agora, a outra pergunta que surge é o seguinte: por que é que o verbo está no passado? O anjo tocou, o primeiro anjo tocou a trombeta, ou o primeiro anjo derramou, como se fosse passado. É simples. É porque João está escrevendo as suas visões, as revelações que ele recebeu. Então, vamos ilustrar aqui. Então, João viu um anjo tocando a trombeta. É claro que ele não vai dizer assim, o anjo vai tocar. Não, ele diz assim, o primeiro anjo tocou a trombeta. João viu 7 anjos com as 7 taças, aí ele disse, eu vi 7 anjos com 7 taças. Aí depois ele diz assim, o primeiro anjo derramou a sua taça. Então ele está escrevendo aquilo que ele viu. Mas claro que isto é profético, isto é futuro, isto é escatológico. Então, durante o período da grande tribulação, este período curto de 7 anos apenas, mas que há muito conteúdo bíblico para nós estudarmos, que vai dos capítulos 6 até o capítulo 18 do livro do Apocalipse, há muitos juízos, castigos, a abertura dos 7 selos, o toque das 7 trombetas, o derramamento dos 7 cálices da ira de Deus, porque é o período que a ira de Deus estará sendo derramada sobre a terra. Agora sim, vamos para o capítulo de número 15, a partir do versículo 1. Veja o que diz a palavra de Deus. Diz assim, e vi outro grande e admirável sinal no céu. Então nós já vimos aí que é mais uma visão maravilhosa, mais uma visão que João teve. Traz a tela, por gentileza. Então houve ocasiões em que, pode trazer a tela, por favor? Então houve ocasiões em que João estava no céu e houve ocasiões em que João estava na terra. Quando eu digo que João estava no céu, eu digo em espírito, né? Você sabe disso. Aquele arrebatamento de espírito, quando a alma e espírito saiu do seu corpo, porque o corpo dele sempre esteve lá na ilha de Patmos. Então, como nós já dissemos, foram várias as visões. Não pense que foi uma ocasião única que ele foi arrebatado do espírito e aconteceu tudo instantaneamente. Não, até porque se fosse assim, pela idade de João, ele iria esquecer de muita coisa. Então, com certeza, houve intervalos de tempo que nós não podemos prever, nós não podemos dizer ao certo. Quanto tempo durou essas visões, essas revelações do Apocalipse? Eu não sei. É algo que nós vamos conversar com João. João vai dizer para nós quando nós chegarmos lá. Mas posso dizer, pelo menos assim nós cremos, que não foi uma visão única que ele teve numa noite. Não seria possível João descrever tudo isso em uma única noite. Claro que não. Então houve, na realidade, várias visões, várias aparições. E aí ele chama agora esta visão desses 7 anjos como um grande e admirável, abre a tela por gentileza, um grande e admirável sinal no céu. Em outras palavras, ele estava dizendo, mais uma visão, mais uma aparição maravilhosa, algo extraordinário eu estava vendo. Né? Quantas vezes João viu os seres angelicais nessas visões, dessas revelações do Apocalipse? Aí, que visão é essa, João? Que grande e admirável sinal é este? Abre a tela, por favor. Aí ele diz, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Então, quando diz que esses 7 anjos com essas 7 taças, ou essas 7 pragas que será consumada a ira de Deus, é bom explicar algo aqui. 2 coisas que eu gostaria de explicar. Primeiro, é consumada dentro do período da grande tribulação.
A ira de Deus é consumada dentro daquele período. É claro que a consumação da ira de Deus dar-se-á após o juízo final, quando as almas dos pecadores, dos incrédulos, juntamente com Satanás, os seus anjos, o anticristo e o falso profeta, forem lançados no lago de fogo. Aí sim será consumada definitivamente, que é o último estágio, o último período. Cristo irá julgar as almas dos incrédulos, dos pecadores, dos anjos caídos e vai lançá-los lá no lago de fogo, onde nesta ocasião já estará Satanás, o anticristo e o falso profeta. Mas dentro desse período de tempo denominado de grande tribulação, é através desses 7 anjos que irão derramar as 7 taças que será consumada a ira de Deus. Outra coisa que eu gostaria de explicar mais uma vez, que eu faço questão de explicar isso. Deus não quer que nós vejamos a Ele como aquele carrasco, aquele ser cruel, que sente prazer em punir, que sente prazer em castigar. Não, claro que não. A Bíblia está repleta de textos que nos mostram a misericórdia de Deus, a sua paciência, a sua longanimidade, o seu amor para com os homens, para com a humanidade. Agora, não resta dúvida de que quando o homem rejeita a graça de Deus, quando o homem rejeita o amor de Deus, inevitavelmente ele vai experimentar a sua ira. E esta ira de Deus, quando a Bíblia fala da ira de Deus ou da ira do Cordeiro, eu preciso entender isso. Não é igual à ira humana. Sabe por quê? Porque a ira humana, ela é um fruto, ela é um resultado da natureza caída ou pecaminosa que nós temos. Veja que coisa interessante. Lá na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 19, é bom explicarmos isso, porque as pessoas ficam perguntando, mas como é que pode esse Deus tão bom, tão amoroso, tão misericordioso, e esse pregador aí só fica falando da ira de Deus? Permita-me explicar. Deus é amor, é longânimo, é misericordioso, tardio em irar-se, mas no tempo oportuno Deus exerce juízo, como já ocorreu lá atrás, não é? Com o dilúvio, com a destruição de Sodoma e Gomorra e outras manifestações da ira de Deus. Agora, o que é que eu quero explicar aqui? Que quando nós falamos, quando a Bíblia fala da ira de Deus, eu preciso entender isso. Eu não posso comparar a ira de Deus com a ira humana, com a ira do homem. Porque a ira humana, a ira dos seres humanos, ela é o fruto, ela é o resultado da natureza caída e pecaminosa que nós temos. Por exemplo, Gálatas capítulo 5, versículo 19 diz assim: porque as obras da carne, e claro, essas obras da carne aqui é fruto da natureza caída ou pecaminosa, são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras. Veja que está o texto, Paulo está falando da natureza caída e pecaminosa. Então, a ira do ser humano, ela é um fruto, ela é um resultado da natureza caída e pecaminosa que nós temos. A ira de Deus, não. Se alguém perguntar, professor, existe ira santa? Eu digo, sim, a ira de Deus. Que não é resultado de uma natureza caída ou pecaminosa, porque Deus não tem natureza caída ou pecaminosa. Então a ira de Deus é santa, porque faz parte do seu caráter, da sua natureza. Deus é um ser moral. Deus é um ser justo. E esse ser justo também ira-se contra o pecado.
Por isso que, quando o homem transgride a lei de Deus, inevitavelmente vai arcar com as consequências. Vamos ler, vamos relembrar o que houve no capítulo 3 do livro de Gênesis. Aquele lugar maravilhoso, o Éden, o homem gozando de saúde, de paz, de alegria. Que lugar maravilhoso não era o Éden? A primeira família vivendo ali junta, unida, sem doença, sem estresse, sem depressão, sem ansiedade, sem pressão alta, nada, absolutamente nada que trouxesse preocupação, ou medo, ou ansiedade, nada. O homem vivia em paz com Deus, em paz com o próximo, Adão e Eva, né? Talvez até alguns filhos, né? E com a natureza. Adão não tinha medo de um leão, de um tigre, de um leopardo, de nada, não tinha medo de nada. Havia uma paz, uma harmonia. Mas observe, quando a mulher comeu do fruto e deu a Adão, e o pecado passou a fazer parte da história da humanidade, veio o juízo de Deus. É algo inevitável. Então, aí no capítulo 3, a partir do versículo de número 9, nós vamos ler sobre isso. A terra tornou-se maldita, passou a produzir espinhos e cardos. A mulher passou a ter filho com dores. A serpente passou a rastejar e comer pó. O homem, que já trabalhava, mas não era um trabalho tão árduo, passou agora a viver do suor do rosto. O trabalho tornou-se mais árduo, mais difícil. A morte entrou no mundo como uma consequência do pecado. No capítulo 6, quando a palavra de Deus deixa bem claro, nos versículos 5 e 6, que daquela geração antediluviana, os contemporâneos de Noé, diz que toda a imaginação do homem era só má continuamente. A terra encheu-se de violência. E o que foi que Deus fez? Executou juízo, mandando o dilúvio. Em Gênesis capítulo 13, versículo 13, diz que os homens de Sodoma e Gomorra eram grandes pecadores. Tão pecadores eram esses homens, que quando Deus mandou 2 mensageiros, claro que esses mensageiros que eram seres angelicais, mas estavam como homens, porque os seres angelicais têm essa característica, eles podem tomar uma forma humana. Os seres angelicais não têm que necessariamente aparecer de auréola, de asas e de vestes resplandecentes, embora possa aparecer assim também. Mas aqueles homens que foram para Sodoma e Gomorra, tudo nos leva a crer que ele estava trajando de vestes normais, com túnicas, como qualquer morador da época. E o que aconteceu ao chegar nas cidades? Os homens da cidade disseram a Ló: traz para fora esses hóspedes que chegaram na tua casa, para que nós conheçamos. E o conhecer ali, no original, é conhecer sexualmente. Era participar de orgias, de práticas sexuais ilícitas, proibidas terminantemente na palavra de Deus. E o que acontece? Deus exerceu juízo. Deus julgou, Deus mandou fogo e enxofre para punir, para castigar aquelas cidades. Há muitas outras expressões da ira de Deus. O próprio cativeiro babilônico, as 10 tribos que foram levadas pela Síria foram espalhadas. Isso é o resultado da ira de Deus, da manifestação da ira de Deus, do castigo, da punição de Deus. As 2 tribos que foram para Babilônia, que estiveram lá 70 anos, aquilo foi o resultado da manifestação da ira de Deus. Mas lembre-se disso, não é aquela ira de um carrasco, de um ditador, daquele homem cruel, não. É aquela ira de um Deus longânimo, de um Deus amoroso, mas que é justo. E a justiça de Deus, ela exige isso, que os justos sejam recompensados e os ímpios, os pecadores, sejam punidos. Então há vários textos, várias situações na Bíblia que nos mostram isso. Então vamos parar para pensar
na sociedade que nós vivemos, na maldade, na crueldade desta sociedade que nós vivemos. Você imagina, por exemplo, em período de pandemia, onde pessoas estão morrendo no mundo inteiro, e alguém está lucrando com isso? Alguém está desviando verbas para fazer hospitais de campanha, por exemplo? Alguém está sendo beneficiado com isso, comprando respiradores ou aparelhos hospitalares sem licitação, sem comprovação de que aquele aparelho, aquele objeto, ele tem controle de qualidade, notas frias. Você já parou para pensar nisso? O grande número de assaltos, de sequestro, de estupros, de tanta violência no mundo, tantas coisas que têm ocorrido no mundo. A pergunta é, e Deus, esse Deus justo, ele vai ficar lá sentado no trono somente olhando? Será que ele não vai punir essa geração como puniu a geração antediluviana? Será que ele não vai punir essa geração como ele puniu o povo de Israel? Eu posso dizer sem medo de errar que se Deus não punir, ele estará cometendo injustiça. Então nós vivemos num mundo cheio de ódio, de pecado, de imoralidade, de iniquidade, em que as pessoas estão vivendo como se Deus não existisse. Durante a pandemia, mais especificamente no período da lockdown, ainda houve um quebrantamento, até porque as boates estavam fechadas, os bares estavam fechados, as baladas deixou de acontecer, as pessoas ficaram dentro de casa. Aí houve um quebrantamento, houve muitas conversões, glória a Deus por isso, mas só precisou abrir as portas um pouquinho só. Pode observar, vai olhar como estão os bares hoje, como estão as baladas. Se as pessoas já não voltaram novamente, a grande maioria, a sua vida de promiscuidade, sim ou não? É só você observar ao redor da sua casa. O que é que está ocorrendo na sociedade? Será que Deus não está vendo isso? Será que não haverá um momento em que Deus irá exercer juízo sobre esta geração? Com certeza. E detalhes, eu estou falando dessa geração. E virá coisas piores aí. Porque quando nós lemos o registro acerca do período sombrio da grande tribulação, quando a tríade satânica estiver dominando o mundo, Satanás, que nós vimos no capítulo 12, será expulso do céu à terra. Do segundo céu, não é o céu de Deus, porque dele ele já foi expulso há muito tempo. Através do anticristo e do falso profeta, vão aqui induzir os homens a uma obrigatoriedade de um recurso tecnológico e de uma religião. E aqueles que não aceitarem aquele recurso tecnológico, seja lá um chip, um QR Code, seja lá o que for, uma moeda eletrônica, as pessoas que não quiserem participar daquela religião simplesmente serão mortas. Aí nós lemos no capítulo 6, versículo 9 do livro do Apocalipse, que João viu as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e pelo amor do testemunho que deram. No capítulo de número 7, nos versículos 9 a 14, João viu uma grande multidão que ninguém podia contar, de toda raça, tribo, língua, povo e nação. E um dos anciãos perguntou assim: quem são esses e de onde vieram? João disse: tu sabes. Ele disse assim: estes são os que vieram de grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então, além dos pecados atuais que essa sociedade está cometendo, pecados maiores serão cometidos ainda no futuro. A promiscuidade, a tendência natural é aumentar cada vez mais. E o que vai acontecer? As pessoas, judeus e gentios que estiverem na terra, que não aceitarem a marca da besta, que não aceitarem a religião do falso profeta, que não participarem dos seus cultos, o que é que vai acontecer? Serão mortos. Capítulo de número 13 do livro do Apocalipse, versículo 15.
E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Ou seja, durante a grande tribulação, o povo de Deus, judeus e gentios que estiverem na terra, serão perseguidos e mortos. E aí eu torno a fazer a pergunta: mesmo Deus sendo esse Deus longânimo, misericordioso, será que Ele não vai exercer juízo? Será que Ele não vai punir? Será que Ele não vai julgar? Com certeza, eu não tenho dúvida disso. E por que eu não tenho dúvida? Porque está registrado nas páginas da Bíblia. Veja o que diz Apocalipse, capítulo de número 6, versículos 16 e 17. Durante a grande tribulação, os homens vão dizer assim: e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro. Ira do Cordeiro aqui é a ira de Cristo. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Volta mais uma vez, capítulo 15, versículo 1, para nós concluirmos. Observe. Aí, capítulo 15, versículo 1. Abre a tela, por favor. Por favor, a tela, por gentileza. Capítulo 15, versículo 1. Versículo 1. Isso. E vi outro grande e admirável sinal no céu. Que sinal foi esse, João? Que visão foi essa? Aí ele diz: 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Então essa ira de Deus aí, não é a ira de pode trazer a tela, de um déspota, de um ser cruel, mau. Traga a tela, por favor. Não. É a ira de um Deus justo.